colocar aqui a tela de espera, encerrar a transmissão para os dois e eu vou falar de que eu estou abrindo aqui a tela para trazer a análise definitiva, que você não vai ver em nenhum outro lugar, sobre o que significou de verdade essa história de acordo de delação de Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Né? Isso tomou toda a imprensa ontem. Quem mais se aproximou do que verdadeiramente significa isso para o Brasil foi Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. A complementar, o que ele colocou está perfeito no artigo que ele publicou, mas a complementar com algo que não está ali, que é a dimensão geopolítica, geoestratégica e o laço com o imperialismo, já que a judictocracia e os militares no Brasil são as duas pernas da pinça que operam a guerra híbrida no terreno, né, localmente, tocada pelo imperialismo contra o nosso Brasil, tá certo? Então vamos abrir aqui, já restabeleci a sala, já estou aqui mais uma vez com vocês, Expressionauta. E calma, não vai demorar muito não, tá? Vale, é aquela extra mile, é o final pra gente concluir. É importantíssimo, né? Afinal, nós falamos isso aqui, você e eu, Expressionauta, de Dário Messer, do alto da autoridade. Do alto da autoridade é alto com L, autoridade com U, tá certo? Então não é tão pleonástico, embora seja uma cacofonia, mas sim, do alto da autoridade moral de nós termos falado de Dário Messer quando ninguém no Brasil sabia quem era o sujeito. Né? O Brasil descobriu quem era Dário Messer, uma pessoa me ligando. Uma pessoa importante aqui me ligando, mas eu não posso atender. Pessoa importante da política brasileira. Já já eu ligo para o senhor. Olha só, então, interrompeu, eu já tô senil, gente. Não faça isso, não me liguem. Esse telefone vibrante, deixa eu colocar no chão para não me atrapalhar. Vou colocar na gaveta aqui. Bom, então, nós falamos de Dário Messer e podemos, então, do alto da nossa autoridade moral, de termos falado, apresentado ao Brasil quem era Dário Messer, antes de qualquer pessoa no mainstream brasileiro saber quem era, e inclusive o Piguinho Vermelho, quando nós falávamos que Dário Messer era o laço explosivo unindo Banestado e Lava Jato, o Piguinho Vermelho, atendendo a interesses inconfessáveis do jabá que lhe nutre, falava que era teoria da conspiração, falar de Dário Messer e tal. Pois é, aí agora, com a maior cara de pau e lisa, Piguinho Vermelho e Pig, Rede Globo e satélites, derrubaram a pauta. Ontem só se falava do acordo multibilionário de delação premiada celebrado por Dário Messer, o doleiro dos doleiros, ou, como eu ouvi aqui na Suíça, o Banco Central Paralelo do Brasil e os juízes federais lá no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, do alto da autoridade moral de quem falava de Dário Messer, 6 meses, um ano antes de qualquer pessoa no mainstream brasileiro saber de quem se tratava, nós trazemos aqui a análise definitiva sobre o que significou na realidade para o jogo político brasileiro e para o jogo geopolítico, a disputa global, essa história de acordo de delação premiada ontem. Como eu falei aqui, quem mais se aproximou da verdade foi o Reinaldo Azevedo, mas faltou na análise dele a dimensão geopolítica, o laço com o imperialismo. Então, ontem, quem me acompanha nas redes sociais e quem está no Telegram, atenção, esteja no Telegram, o nosso canal no Telegram é o primeiro link na descrição. Se você fosse malandro e já estivesse no Telegram, você teria sabido, teria tido acesso a essa avaliação ainda ontem. Está em tempo de remediar. Vai lá para o Telegram, o primeiro link na descrição do programa de hoje. Mas vamos lá entender o que foi isso daí realmente, mais uma vez, do alto da autoridade de quem falou de Dário Messer um ano antes de todo mundo. Atenção! Chantagem via Dário Messer foi renovada por mais uma década. A tal da lista, né? Falávamos da lista do Banestado, lista do Odebrecht, pois é, chegou dessa década, de 2020 a 2030. É a lista Evergreen. No UOL sai a notícia ontem, né? Mas que foi refletida em toda a imprensa brasileira. Abre aspas para o UOL. Uma lista de mais de 400 clientes está nas mãos do Ministério Público Federal. O que isso significa para o Brasil e para o jogo geopolítico? Vamos lá. Uma análise que, infelizmente, você não verá em nenhum outro lugar. Afinal disso, desse silêncio, carece o próprio sistema. Deltan Dallagnol falou na infame sessão de exibição do PowerPoint em uma propinocracia vigindo no Brasil. Propinocracia é uma tradução nível Google Tradutor, bem primária, de tangentocrasia,
que os italianos da Mãos Limpas cunharam para descrever o que eles investigavam no início dos anos 90 no seu país. Bem, ao menos eles, os italianos, foram originais. Inclusive na sua condução pelos gringos, pelos estadunidenses, confessada pelo então embaixador dos Estados Unidos na Itália no ano de 2012, quando ele já estava no seu leito de morte em Boston, devorado por um agressivo câncer. Né? Eles tiveram a sorte do embaixador, eu não sei se estava lá na extrema unção, resolver e sem essa culpa para o além, e escreveu lá de próprio punho que realmente a Mãos Limpas foi criação e conduzida do início ao fim pelos Estados Unidos, perseguindo seus interesses geoestratégicos de destruir o sistema político italiano, sobretudo o PCI, o Partido Comunista Italiano, naquele momento. Né? Será que algum embaixador dos Estados Unidos, a Liliane Ayaldi, no leito de... Atenção, não estou agorando ela como cristão, não posso fazer isso. Mas assim, será que alguém que participou disso, no leito de morte, vai confessar tudo que foi feito no Brasil? Não sei, lá na Itália teve. Mas então, mutatis mutandi é o que se aplica ao Brasil. Continuando aqui, então. A tal propinocracia, como fala o Dallagnol, é só uma fatia no hipotético gráfico de pizza da grana fria. A menorzinha, inclusive. Trata-se do pedágio pago a quem no Estado tem agência. As autoridades, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, órgãos de controle. É a gorjeta dos garçons. Aqueles que, operando, monetizando o seu poder de agência no Estado, deixam os tubarões das altas finanças passarem. E passa boi, passa boiada. Passar o que eles têm por dentro e por fora. Por dentro, as receitas legais, devidamente contabilizadas, devidamente reportadas à Receita Federal, mas, mais importante do que isso, deixando passar o caixa 2, aquilo que é sonegado, e principalmente o esquentamento de dinheiro ilegal, oriundo de atividade criminosa. Na nossa realidade brasileira, sobretudo o tráfico de drogas e de armas. Pensa contrabando também de mercadorias em geral, né? Aliás, na delação lá, o boi de piranha que caiu na delação Dário Messer, um pessoal que contrabandeava aí pedras, lá numa mina da Bahia, né? Vai ter, coitado, esse aí vai ser rifado. Que piada. Enfim, parênteses. Pensando tridimensionalmente, embaixo da camada de queijo da fatia de pizza referente à propinocracia, para usar o termo da Dallagnol, tem o quê? Embaixo do queijo tem a massa. Massa espessa, aquela que providencialmente não aparece, não pode aparecer. A liability, que fica a exposição, o passivo penal, criminal, a ameaça de ir para a cadeia. Ameaça, atenção, potencial. E aí a gente chega ao que interessa. O nome Deltan Dallagnol não é propinocracia, isso é superfície. O nome, na verdade, é dossiêcracia transnacional, da qual você, Deltan Dallagnol, foi um operador, ainda que raso. Como a seu turno foram os procuradores italianos da Mãos Limpas, que precederam você, Dallagnol. Atenção agora com o nome, gente. Você vê como é... como é destino, gente. É irônico até o banco do Dario Messer se chamar, banco em Antigua e Barbuda, paraíso fiscal no Caribe, se chamar Evergreen. Se você não sabe inglês, agora você vai saber o que isso significa. Isso porque a chantagem transnacional tocada pelo Deep State dos Estados Unidos, usando as agências, a SEC, equivalente à CVM, o Departamento de Justiça, FBI, CIA, NSA e as que a gente não conhece, a chantagem feita por esses veículos do Deep State acaba de ser prorrogada por mais uma década. Toda a classe dirigente brasileira foi pega mais uma vez, desculpa a vulgaridade, mas isso traduz bem o que aconteceu, toda a classe dirigente brasileira, no Estado, no PIB, foi mais uma vez pega pelo Império, foi pega pelo saco, pelos gringos. E pelos seus operadores locais, sinérgicos, militares e juristocracia. Eles próprios também pendurados nos respectivos dossiês. A lista da vez, que até aqui tinha apenas uso clandestino para inteligência e chantagem, afinal, Dario Messer é sabido ativo da CIA
e do Mossad, exatamente como um certo Jeffrey Epstein e os seus vídeos de compromate de autoridades e dos bilionários com meninas menores, Dario Messer e a chantagem com base no dossiê financeiro, de trampolias financeiras dele, acaba de ser esquentada, ou seja, legalizada, para uso potencial, e essa potencial é a palavra-chave, tem que permanecer como ameaça perpétua, na perna aristocrática da pinça. Atenção, isso é fundamental. Aí a gente fala de docecracia transnacional. No Brasil, mas até mais importante, também nos Estados Unidos. Aí você fala, pô, como assim? Me dá um exemplo para eu compreender isso. Ora, lembremos de J. Ávila, o ex-executivo da Globo que negociava lá os direitos de transmissão das Copas do Mundo. Ele foi pego como calção para pegar pelos sacos os irmãos Marinho, do esquema da Globo. E também, da mesma forma, pegaram o alto executivo da Alstom, Frederic Pierrotti, para pegar pelo saco os acionistas e a administração da Alstom, o campeão da indústria francesa. E, mais uma vez, tem livro publicado, um livro que ganhou prêmio, inclusive, prêmio de direitos humanos, de autoria do Frederic Pierrotti, contando como ele foi sequestrado pelos Estados Unidos para forçar que a Alstom fosse entregue à GE. Igualzinho ao que fizeram no Brasil. Livro publicado e premiado. O livro em francês chama Le Piège Américain, a armadilha francesa. Armadilha americana. Tem aí, já publiquei, falei várias vezes, tem nas minhas redes sociais, mas é um livro publicado e premiado, inclusive. Então, para você, o que fizeram com o esquema Globo através de J. Ávila e com a Alstom através do Frederic Pierrotti é o que podem fazer, atenção de novo, potencialmente, a toda a elite financeira do Brasil e a todos os dirigentes que estão pendurados no Estado. Há quem fale, inclusive, que até o Carlos Ghosn, aquele executivo, e olha o Elia Jabbour, libanês brasileiro, não, tem nada a ver não, só é libanês como Elia Jabbour, mas libanês brasileiro francês, né, que era o presidente global do conglomerado Renault-Nissan, né, a maior montadora, né, o maior conglomerado de montadoras em vendas no mundo, há quem fale que quem passou as dicas para os procuradores japoneses para tombar esse campeão global, mais uma vez, também foi o Deep State, pessoal. Esse é o jogo. Ou até, falando de narcotráfico, El Chapo, o mexicano, e Pablo Escobar, e depois o cartel de Cali, com as respectivas listas, às quais o imperialismo teve acesso e em cima das quais o imperialismo fez chantagem ao longo de todo esse tempo. É esse o jogo, a docecracia transnacional. E a gente chega depois àquela pontuação que eu fiz à fala do Pepe Escobar, que falou, poxa, o Brasil escolheu o lado perdedor. Não, o Brasil não escolheu. O Brasil está sequestrado, porque sequestrados estão seus dirigentes no Estado e a sua elite financeira. Toda ela pendurada, pega pelo saco, pelo imperialismo, com o livrinho contábil do Dario Messer, porque todos esses cometeram crimes financeiros nos Estados Unidos. Esse é o acordo do Dario Messer com os americanos. É fazer o pessoal ficar pendurado com uma liability no Império. E aí ficar pendurado, como os marinhos ficaram, e pegaram J. Ávila, como o pessoal aí da Alstom ficou, e todos estão pendurados, e os Estados Unidos, se quiserem, podem emitir um alerta de captura internacional da Interpol e levar essas pessoas para um presídio de segurança máxima barra pesada, para colocar pessoas que toda a vida gozaram de altos privilégios, como Frédéric Pierrotti, esse francês, estudou nas melhores escolas de elite da França e foi colocado, dividindo cela com traficantes barra pesada de gangues latinas. Essa é a ameaça que paira para a pessoa ser obrigada, se não quiser ser levada para um presídio de segurança federal máxima e dividir cela com traficantes barra pesada, ela tem que, na sua província, fazer um jogo do imperialismo. Esse é o jogo. E aí o que a gente tem que concluir então? Vendo a Argentina com todas as dificuldades conjunturais semelhantes à do Brasil, né? As commodities estão com preço deprimido, a gente está vendo aí, né, a crise financeira, o obstáculo material é semelhante, mas a diferença é que na Argentina a gente tem, é certo, um consórcio ali dirigente que tem suas contradições, tem elementos que vão uma mosca aqui, da esquerda à direita, mas na soma dos vetores é um governo que não está pendurado com o imperialismo e por isso persegue o interesse nacional da Argentina.
E por isso chega a essa associação estratégica com a China, descrita na pergunta do Eduardo Jorge Fior. Já no Brasil, a gente tem elementos no governo, e é um governo dos militares, da autarquia militar, que está pendurado em dossiê, pegos também pelo saco, pelo imperialismo. Então, Pepe Escobar, Elias Jabbour, e você que me vê, o Brasil não escolheu dar um tiro no pé. A classe dirigente brasileira no Estado e a finança brasileira foi pega pelo saco, está sequestrada no imperialismo. E todos eles querem continuar podendo passar férias em Miami. Eles não querem passar férias num presídio de segurança máxima federal dos Estados Unidos do lado dos narcotraficantes sudacas latinos lá de Los Angeles. Então é isso que explica. E a gente precisa libertar essas pessoas do seu cativeiro, porque só libertando elas a gente liberta o Brasil. Mas como é que é essa libertação? Eu tô com peninha dos irmãos Marinho? Eu tô com peninha da família Safra? Eu tô com peninha dos demais? Não, olha lá, vamos entender como é que isso se traduz agora na dimensão prática da ação. Ou libertamos esses reféns dos seus cativeiros, atenção, cativeiros de ouro, não tenham penas deles. Ou as riquezas do Brasil e o sangue dos brasileiros seguirão pagando o resgate no lugar deles. A título de ilustração, no artigo que a gente publicou, você viu. As organizações Globo e um dos irmãos Marinho, na pessoa física, remeteram, via CC5 do Banestado, o equivalente hoje, corrigido pela taxa CDI, a 33 bilhões de reais. Os Estados Unidos confiscaram esse dinheiro? Não, não. Pegaram pelo saco. Essas organizações, usando o esquema do Dario Messer, o dinheiro passou por Nova York, até aí para os paraísos fiscais no Caribe, e isso significa que essas pessoas cometeram crimes financeiros não só no Brasil, onde não aconteceu nada, mas também nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, se não acontece nada, é apenas aquela história do juízo administrativo, uma questão de conveniência e oportunidade. Enquanto os Marinho continuarem entregando o que o imperialismo quer, eles podem ir para Miami. E o Brasil que se lasque. E você, brasileiro, que se lasque. Esse é o jogo. Por isso que eu falei, não tenha pena. Não confiscaram os bilhões do Marinho. Aí até a gente podia pensar em ter pena ou não. Eles estão com os bilhões tranquilos, porque estão entregando o seu pescoço e o meu e as riquezas do Brasil. Então, continuando aqui, ou libertamos esses reféns, o sangue dos brasileiros e a riqueza do Brasil seguirão pagando o resgate no lugar deles. Qual que é a chave, então? Qual que é a nossa atuação imediata agora? Que o Zé Dirceu sentiu quando deu entrevista lá em Buenos Aires, Zé Dirceu. A chave é lista VIP do Banestado Leaks e os Odebrecht Papers, a lista integral do Odebrecht aqui na Suíça. Ou seja, mostrar justamente, voltando àquela metáfora lá do gráfico, a massa da pizza que se esconde embaixo do queijo, da primeira camada. A operação de dossiês como os que acabam de chegar. A gente precisa mostrar o mecanismo, porque isso é sempre renovado. Evergreen, afinal, olha aí o nome do banco do Dario Messer, é incrível as coincidências. Sempre verdinho, sempre renovado, nunca caduca. Sempre verdinhos, os dossiês, e sempre verdinhas, sendo remetidas ilegalmente para renovar o rabo preso. A pretensão punitiva do Estado, a liability, é sempre renovada, para sempre ser renovada a chantagem, dentro e fora do Brasil. Na colônia e, fundamental, até mais importante, na metrópole, nos Estados Unidos. Atenção agora, hein? Essa aí é a pedra de toque, essa aí é para separar o joio do trigo, saber quem está do nosso lado e quem opera sabendo ou não para o imperialismo. Quem se esforça para esconder tal evidência, qual que é o jogo da dossiêcracia transnacional, está no bolso dos gringos. Ou então, vacila diante desse dilema claríssimo. Eu quero crer que é o caso do ex-presidente Lula. Na patética, e olha que falar patética é pegar leve, entrevista, entre aspas, dada no início dessa semana a um operador do Daniel Dantas, um financista bandido, que a seu turno também foi um dossiê vivo operado na dossiêcracia transnacional, tal qual, ora, é operado Dario Messer e a sua lista Evergreen, lista perpétua, lista que não expira. A história é velha como o capitalismo dependente rentístico da nova república no Brasil. A elite brasileira, econômica e política, ficou pendurada sequencialmente. Gente, olha como a gente vive de lista em lista.
no esquema PC Farias, na lista VIP do Banestado, na lista de cotistas do fundo Opportunity, do financista bandido Daniel Dantas, patrono do senhor Leonardo Atush, nas Ilhas Caimã, e a mais recente até aqui era a lista do Odebrecht, que ia até 2014. Mas agora a gente já chega até 2018, porque renovamos com a lista Evergreen, a lista perpétua, a lista que não expira, a lista que não seca. Renovamos o rabo preso, de novo, transnacional na matriz, até o final de 2017. Aí você fala o seguinte, bom, mas só vai até 2017. O jogo acaba aí? Não, meu amigo, o jogo é evergreen, é perpétuo. E as receitas ilegais, seja de caixa 2, seja do crime, pararam, como por mágica, de serem geradas em 2018? Foi um ano mágico em que todo mundo conheceu Jesus e parou de pecar? E essas receitas, então, pararam de carecer de lavagem, né, de serem incorporadas ao capitalismo formal? Que nada. Claro que não. Continua sendo gerado caixa 2, continua sendo gerada a receita do crime, o tráfico de drogas continua bombando. Assim, né, se a gente continua tendo geração de caixa 2 e de receita de crime no Brasil, cabe perguntar, meio que dando de ombros, qual será a próxima lista depois da Evergreen? Bem, aí você fala, pô, Romulus Maia, quem que a gente aposta? Quem que será a nova lista aí? Atualmente é a lista Dario Mercer, do Evergreen. Qual que vai ser a próxima, então? Bem, nesse jogo, como diz o ditado, the house always wins. A banca sempre ganha. Então, pra gente não perder, bora apostar junto com a banca. Tende a acertar quem apostar de novo no mesmo Dario Mercer. Aquele que passou com toda a descrição por todos esses esquemas que eu citei aí. Pelo esquema PC Farias, pelo Banestado, pela máfia do futebol, pelo propinoduto, pelo mensalão, pelo petrolão e mais operando para cartéis colombianos, PCC, Silas Malafaia, Black Ops do Mossad, da CIA, tudo isso até chegar na Evergreen, a perpétua. Ora, Mercer continua com a sua conta ônibus nos Estados Unidos, em banco dos Estados Unidos, no caso MTB Bank, com gerente de conta dos Estados Unidos, a senhora Carolina Nolasco, cometendo, junto com seus clientes, atenção, crimes financeiros também nos Estados Unidos, por onde o dinheiro movimentado necessariamente passa. Como ativo da CIA e do Mossad que é, Mercer nada tem a temer lá nos Estados Unidos. E para garantir isso, ele entrega a sua parte. As elites da América do Sul, principalmente a brasileira, pegas pelo saco. Desculpa mais uma vez a vulgaridade. Tão honey trap, tão cilada quanto as meninas, todas menores de idade necessariamente, do esquema de compromat tocado em nome do Mossad por Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Portanto, conservadoramente, eu aposto com a banca sempre ganha, e eu aposto que a nova lista, a de 2030 talvez, também passará por Dario Mercer e pelos Estados Unidos. Afinal, em time que está ganhando não se mexe. Ora, se até a minhoquinha lá, o Alberto Youssef, foi perdoado pelo Sérgio Moro e voltou a operar como honey trap, como cilada, você acha que o Dario Mercer, por causa desse acordo de delação, se aposentou com essa máquina azeitada criada há gerações na família dele? Se ele entregou alguma coisa é porque daqui para frente ele vai continuar gerando receita. Esse é o jogo, minha gente. Até porque ele garante que vai pendurar quem recorrer aos serviços dele no imperialismo, nos Estados Unidos, para poder ser chantageado dessa forma por Deep State Estados Unidos e Mossad. Então, meu amigo, minha amiga, aposte com a banca sempre ganha. Certamente a próxima lista também passará por Dario Mercer. Não pense que ele vai sair de circulação. Aí a gente volta aqui ao prático, né? Eu aqui falando, é hora de pressionar para a lista VIP de Banestado e Odebrecht Papers. É a última chance que a gente tem de tentar zerar o jogo. Em vez disso, a maior parte dos veículos supostamente de esquerda estão entretidas, entretenimento é a palavra, falando de quê? Eleição municipal. O que é melhor? Apoiar o Boulos Erundina ou Gilmar Tato do PT? Ah, em 2022, o que é melhor, o Haddad ou o Ciro Gomes, ou então Flávio Dino? Frente ampla ou não frente ampla? Candidatura única ou fracionada? Bem, nesse contexto que a gente está falando aqui de todos esses
pegos pelo saco, pelo imperialismo, quem vier me falar de eleição municipal, Boulos Otato, Ciro Haddad, 2022, vai ouvir um palavrão muito bem dado. O Brasil está sequestrado, indo para o buraco. Pegaram todo mundo que tem poder de agência, no Estado, nos sindicatos, nos movimentos sociais, pelo saco. Quem finge que nós estamos vivendo uma normalidade democrática trabalha para o outro lado, em termos práticos. Sabendo ou não disso. Sequer é importante o elemento subjetivo. O que interessa é que contribuem para o diversionismo de quem acreditar que em 2022 a nós vai ser dado escolher se o Brasil adere ao bloco euroasiático ou ao imperialismo decadente. Fala sério, né? Muita ingenuidade você assistir todas essas horas de live e achar que esse jogo barra pesadíssima, eu e você vamos escolher em 2022. Fala sério, não foi para isso que eles chegaram até aqui. Bom, vamos nos dirigir a quem individualmente pode fazer a diferença nesse momento, claramente no contexto brasileiro. E aí, presidente Lula, como as Minas Gerais, a Suíça continua onde sempre esteve. Embora o senhor tenha se esquecido dela, da Suíça, nessa semana, sabe? Na sua entrevista, entre aspas, chapa branca, no Brasil 171. Na lista do Odebrecht, na Suíça, Dario Messer é o codinome Flexão. Na versão brasileira, batizada pelo Lava Jato, a única aludida pelo senhor nessa entrevista, entre aspas, a Leonardo Atush / Daniel Dantas, mais uma vez o Dario Messer sumiu. Como no Banestado, ele sumiu também, no Propinoduto, na máfia do futebol, e sumiu até na entrevista do ex-presidente Lula. Sumiu até a referência que ele fez na Al Jazeera ao Fernando Henrique Cardoso. Claro, por que o Dario Messer sumiu na lista brasileira e continua na lista suíça? Porque a Lava Jato opera para os Estados Unidos, tal qual Dario Messer, que seguirá, meu amigo, minha amiga, não creia que essa circulação, seguirá servindo ao Mossad e ao Deep State dos Estados Unidos, e por isso vai continuar operando. Ele apenas teve um freio de arrumação, né? Era necessário isso daí, mas certamente vai continuar operando como honey trap que era e seguirá sendo, né? Cilada. Atenção, o ex-deputado Doutor Hélio, do PDT de São Paulo, que foi membro da CPMI do Banestado em 2003 e 2004, e foi a Nova York buscar a lista VIP do Banestado, que não é lenda urbana, né? Até, aliás, foi interessante, né? O senador Roberto Requião ontem participou de um programa no DCM, na hora do almoço, e várias vezes falou em lista VIP do Banestado, várias vezes falou em documentos da Suíça e na responsabilidade do Lula de buscar esses documentos. Parabéns, senador Roberto Requião, mais uma vez colocando à frente de cara feia de contatos na política o interesse nacional, desesperado, né? Desesperado do Brasil. Parabéns, senador Roberto Requião, mais uma vez, o único até aqui a cobrar publicamente os presidentes Lula para que venha buscar os documentos da Suíça, onde tem nomes das autoridades do judiciário, Dario Messer e, segundo o ex-presidente Lula, até Fernando Henrique Cardoso. Estranhamente, na entrevista para Atush Dantas, o Lula só falou da versão batizada, que está no Brasil apagando FHC, apagando os nomes do judiciário, apagando Dario Messer, né? Por que o Lula na Al Jazeera é um e no Brasil 171 é outro? Não sei. Enfim, né? Por que é tão diferente o Lula falando para fora e falando para dentro? Não sei, né? Vamos nos perguntar. Aliás, o Piero Leiner, quando foi feita essa pergunta para o Expresso, falou que essa é uma excelente questão. Me ajude você a responder nos comentários. Pois bem, o Dr. Hélio, ex-deputado pelo PDT de São Paulo, que foi a Nova York buscar essa lista VIP, que não é lenda urbana, aliás, o ex-senador Roberto Requião, ontem no DCM, da forma que ele é peculiar, falou, se dirigiu ao ex-ministro Dirceu e falou, Dirceu, lenda urbana é a sua vovozinha. Aí você vê, tão desmoralizado tá essa história de dizer que a lista VIP do Banestado é lenda urbana, que lá na Argentina o Zé Dirceu já mudou de discurso, né? Em vez de dizer que era lenda urbana, ele falou que não sabe de nada disso. Que o que ele sabe, ele ouviu falar na imprensa, né? Eu acho menos ruim, menos ruim do que falar que é lenda urbana, né? Tá certo. Mas vamos voltar ao que interessa. Quem fala verdadeiramente que se passou ali como testemunha ocular que se passou o ex-deputado Dr. Hélio. Ele me falou, em uma conversa longa que tivemos alguns dias atrás por telefone, que Dario Messer era então referido nos corredores, nos bastidores daquela CPMI, referido por parlamentares e pelas suas assessorias como o fantasma, aquele que nunca podia aparecer.
Presta atenção, meu amigo e minha amiga. As mais altas autoridades... Eita, nós. Vai deitar, tio. As mais altas autoridades, deputados do Brasil, senadores da República, chegava a eles a instrução de que, se chegassem a Darío Messer, tocava desviar. Era uma rota sem saída. E por isso eles se referiam a ele como o fantasma. Preste atenção, deputados e senadores. Imagina eu e você na fila do pão. Mais uma vez para concluir, sai então ontem no UOL e em toda a imprensa. O que acaba de acontecer? É entregue uma lista de mais de 400 clientes por Darío Messer que está na mão do Ministério Público Federal, operadores do imperialismo. Como disse Cláudio Abreu, que inclusive contribui com a gente diretamente de Buenos Aires, né, sendo brasileiro, mas é professor na Argentina, cada vez mais importante é aquela sinergia entre as duas pernas da pinça, a juristocrática e a autarquia militar. Principalmente, Cláudio Abreu, a sinergia transnacional. Concluindo muito praticamente, e aí? Qual vai ser ex-presidente Lula? Mas não só ele. Qual vai ser Ciro Gomes, Haddad, Dino, Boulos? Vão continuar brincando de festa da democracia 2022, fingindo que não sabem que está todo mundo pendurado no imperialismo, todos agarrados pelo saco? Como eu falei, infelizmente, meu amigo e minha amiga, essa análise você só vai ouvir aqui no Duplo Expresso. A gente fala do alto da autoridade moral de quem falou em Darío Messer um ano antes de todos. Então vou me permitir ler aqui parte da plantação, porque é disso que se trata, que saiu em toda a imprensa brasileira, inclusive no UOL. Aspas para o UOL. Darío Messer era o líder de um banco paralelo que movimentou 1,6 bilhão de dólares, o equivalente a cerca de 5,3 bilhões de reais, de 2011 a 2017, envolvendo mais de 3 mil offshores em 52 países. Parênteses, você acha que essa estrutura vai ser desarticulada? Que está pronta, azeitada e funcionando? Você acha que o Darío Messer vai sair de circulação, que o banco vai fechar, que o Mossad e a CIA vão jogar fora essa estrutura? Por favor, né? Tá aí o menorzinho, o Youssef, para mostrar que não é bem assim, né? Agora, voltando ao texto do UOL. Ele, Darío Messer, também é apontado como controlador do banco Evergreen, o banco perpétuo, o banco que não expira, o banco sempre verdinho e verdinhas, em Antigua e Barbuda, paraíso fiscal no Caribe. Uma lista de mais de 400 clientes, a crème de la crème, a elite financeira, a elite do Estado, está nas mãos do Ministério Público Federal para apurar, aí que mora o detalhe, quais casos envolvem crime e quais não envolvem, porque o banco misturava negócios legais e negócios ilegais. Então agora cabe a operadores locais do imperialismo, na perna juristocrática, decidir quem paga e quem não paga. Quem fizer o jogo do imperialismo vai passar em brancas nuvens, como passaram por Banestado e como passaram pela Lava Jato. Quem ousar